Audiolivros apresenta. Título: A Última Sessão de Cinema. Autor: Larry McMurtry. Capítulo 14. Fique de olho nessas rolhas, Billy, disse São, o leão, levantando-se. Tenho que regar um pouco a grama. As rolhas balançavam tranquilamente na água marrom de um grande tanque de armazenamento, e Billy, também imperturbável, sentou-se à beira da água, observando-as. Somni estava deitado de bruços na grama das bermudas, ao longo da base da barragem do tanque. O sol de maio nas suas costas era tão quente que o deixava sonolento, e ele estava quase dormindo, satisfeito por deixar Billy encarregado das 3 varas de pescar. São, o leão, demorou muito para regar a grama, mas finalmente voltou, resmungando e abotoando as calças. É bom poder mijar, disse ele. Se eu durar mais um ano, estarei driblando nos sapatos. Eu quase estaria disposto a ser jovem de novo se pudesse mijar de verdade. Parece que não vamos pegar muita coisa hoje. Nós nunca fazemos isso, disse Somni. Uma vez por ano, o lindo clima de primavera tentava São, o leão, a sair, como ele disse, ver um pouco da paisagem. No resto do tempo, ele se contentava em obter seu cenário nos lindos calendários que a mercearia local distribuía. Quando o desejo de sair ao ar livre o dominava, ele pegava a Billy e as 3 varas de pescar, recrutava Somni como motorista e levava os meninos, ano após ano, ao mesmo tanque, talvez o tanque de pesca com o pior estoque de todo o condado. De vez em quando apanhavam 1 ou 2 poleiros, mas sempre espécimes tão desnutridos que o velho Marston se recusava a cozinhá-los. Inferno, São, você não teria nada além de 60 gramas de ossos fritos se os cozinhasse, afirmou ele. São, o leão, não se importou muito, nem os meninos. Billy adorava sentar-se na margem e observar os anéis na água ou as libélulas que deslizavam pela superfície. Ele sempre ficava surpreso e um pouco desconcertado quando São, o leão, agarrava uma das varas e puxava um peixe. Quando olhou para a água, não viu nenhum peixe e nunca teve certeza de onde eles vieram. Depois de um tempo, Somni se cansou de cochilar, levantou-se e caminhou um pouco ao longo da represa do tanque. Era uma tarde linda, um dia bom para não fazer nada, o céu estava muito azul e os pastos estavam verdes com grama primaveril e algaroba. Num instante ele próprio teve vontade de regar a grama do jeito que São fizera e caminhou até a beira da represa para fazê-lo. Ele se sentia aquecido e bem e ficou ligeiramente satisfeito com o jorro de sua própria água, até se espreguiçando um pouco para ver se conseguia enviar um riacho até a base da represa. Ele não conseguiu, mas era uma represa com grande inclinação e ele chegou perto o suficiente para ficar totalmente satisfeito com seu próprio alcance. Foi só quando ele se virou e estava se abotoando que percebeu que São, o leão, havia observado seu joguinho. Isso envergonhou um pouco, mas fez algo muito estranho para São, o leão. São começou a bufar, sempre um sinal de que algo o estava afetando fortemente, e então ele começou a rir, sua risada alta, sólida e rica, algo que fazia tão raramente que os 2 meninos se assustavam. Ele sentou-se perto da água rindo, passando as mãos pelos cabelos. As lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto com tanta abundância que Somni não tinha certeza do que estava acontecendo, se São estava rindo ou chorando. Tirou o lenço do bolso da calça e começou a enxugar o rosto, mas assim que fez isso e começou a xingar, levantou-se e pisoteou furiosamente a grama das bermudas. Caramba! Caramba! Ele amaldiçoou. Eu não quero ficar velho. Isso não cabe em mim. Então, vendo que os meninos estavam assustados, ficou sem graça e sentou-se novamente, ainda farejando e bufando. Ele olhou para a água, assoou o nariz e por um minuto tentou fingir que nada fora do comum havia acontecido. Mas os 2 meninos continuaram a encará-lo e ele desistiu e tentou explicar. Vou lhe contar o que foi, filho, disse ele, olhando para Somni com um pouco de tristeza. Ver você irritando a represa me lembrou de algo. Eu costumava ser dono desta terra, você sabe.
Já se passaram 50 anos desde a primeira vez que dei água a um cavalo neste tanque. Razão pela qual sempre arrasto todos vocês aqui. Provavelmente, sou tão sentimental quanto qualquer outra pessoa quando se trata dos velhos tempos. O que você me lembrou aconteceu há 20 anos. Trouxe uma jovem para nadar aqui. Foi depois que meus filhos já estavam mortos, que minha esposa enlouqueceu. Eu e essa jovem éramos muito malucos, eu acho. Ela tinha todo o espírito do mundo, e tivemos alguns momentos. Viemos aqui nadando um dia sem roupa de banho e depois que saímos da água eu andei lá em cima para mijar. Ela estava sempre à procura de algo engraçado e se ofereceu para apostar $1 de prata comigo que eu não conseguiria ficar no topo da represa e mijar na água. Aceitei a aposta e tentei, mas nunca cheguei mais perto do que você. A senhora ainda está com $1 de prata. Ele ficou quieto, olhando para a água. Somini nunca conheceu São, o leão, exceto quando era velho, e ficou surpreso e um pouco impressionado com a história. Ele queria perguntar quem era a mulher, mas não teve coragem. O que aconteceu com a senhora? Ele perguntou. Oh, ela cresceu, disse São, o leão, com um tom de arrependimento na voz. Ela era apenas uma menina, na verdade. Como é que você nunca se casou com ela? Ela estava casada, São disse gravemente. Ela e o marido eram jovens infelizes um com o outro. Mas tantos jovens casados são assim que imaginei que eles superariam isso com o tempo. Achei que eles ficariam confortáveis quando ficassem um pouco mais velhos, mas isso não foi assim. Crescer é sempre miserável, disse Somini. Ninguém parece gostar muito. Oh, não é necessariamente miserável, respondeu São. Cerca de 80% das vezes, eu acho. Eles ficaram em silêncio novamente. São, o leão, pensando na garota adorável e alegre que uma vez ele havia levado para a água, bem ali, onde eles estavam sentados. Devíamos ir a um aquário de verdade no ano que vem, São disse finalmente. Não é bom pensar muito em coisas assim. Se ela estivesse aqui agora, eu provavelmente ficaria louco da novo em cerca de 5 minutos. Isso não é ridículo? Meia hora depois, quando já haviam recolhido o equipamento e estavam ao caminho da cidade, ele respondeu à sua própria pergunta. Não é, realmente, disse ele. Ser louco por uma mulher como ela é sempre a coisa certa a fazer. Ser um velho saco de ossos decrépito é ridículo. Tinha chovido na semana anterior e havia sulcos profundos na estrada de terra. Somini dirigia com o máximo cuidado que podia, mas São, o leão, coçava a cabeça e observava o velocímetro, nervoso, convencido de que avançava a uma velocidade imprudente. Você sabia sobre mim e a senhora Popper? Somini perguntou de repente, sentindo que, se algum dia fosse falar sobre isso, o momento estava próximo. Sim, como está Ruth? São perguntou. Eu não a vejo de perto há anos. Às vezes ela está bem, disse Somini. Às vezes ela não parece estar muito feliz. São bufou. Esse é provavelmente o eufemismo do dia, disse ele. Eu imaginei que ela tivesse se suicidado há 10 anos. As pessoas sempre se mostram mais duronas do que eu penso. Não sei exatamente o que fazer com ela, disse Somini, esperançoso. São, o leão, riu quase tão alto quanto na represa do tanque. Não olhe para mim em busca de conselhos, disse ele. Nunca sei exatamente o que fazer com ninguém, muito menos com as mulheres. Você pode ficar com ela e tirar algo de bom dela enquanto cresce. Alguém deveria tirar algo de bom de Ruth. Entraram na estrada e em poucos minutos os postes da cerca passavam tão rápido que São, o leão, mal conseguia vê-los. Ele respirou o mínimo possível até chegarem à placa de limites da cidade, então Somini diminuiu a velocidade e ele relaxou. Diga, Duane estava junto naquela noite em que vocês colocaram Billy na bagunça? Ele perguntou. Tenho me perguntado sobre isso ultimamente. Somini foi pego de surpresa e não conseguiu responder.
Ele automaticamente começou a mentir, mas como era ação, o leão, a mentira não saiu. Ele decidiu que não faria mal nenhum contar a verdade, mas a verdade também não seria revelada. Primeiro a mentira e depois a verdade presa na garganta, e no mesmo lugar. Entendo, disse São. Cuidado, é a velha senhora Peters dando ré na entrada de sua garagem, lá em cima. Ela acha que ainda estamos em 1930 e tem a mesma probabilidade de dar ré bem na sua frente ou não. Ele agarrou a maçaneta da porta e com força, preparado para saltar se necessário, mas Somni já tinha visto a velha senhora bloquear antes dele e calmamente, por hábito, desviou e conduziu-os com segurança até a porta do salão de bilhar.